Fala pessoal, eu fiz um vídeo no meu canal no Instagram que tá bombando e teve alguns comentários lá que eu acho que vale a pena trazer para vocês e dissertar mais, que é os 10 nichos que eu vi que deram mais lucro em 2025 e vão dar mais lucro em 2026 também. Bora comigo. Bom, o vídeo é esse aí, ó. Açaí. Baixa barreira de entrada, difícil de fazer frete grátis e baixo ticket médio. Para mim fica em 10º lugar. Pastel. Olha, tem me surpreendido no ano 2025, vi boas pastelarias com baixo CMV e alta lucratividade, mas demanda de público é muito pequena, então vai ficar em 8º lugar. Pizzaria. Pizzaria depende do preço do queijo. Em 2025 não teve grandes aumentos, foi um baita negócio, então fica em 3º lugar. Massas. Massas tem crescido, mas depende muito da parte de montagem dos ingredientes que você vai colocar mais, que isso pode inviabilizar. Mas eu vou deixar em 6º, porque também tem crescido bastante. Brasileira. Muito competitivo, o cliente é muito cupomzeiro, mas se conseguir trabalhar com ticket acima de R$55 é um baita negócio, vou deixar em 5º lugar. E hambúrguer. Hambúrguer é um dos mercados maiores no Brasil, tem crescido todos os anos, mas precisa de muito marketing, um bom brand. Mas sem dúvida nenhuma, quem trabalha bem ganha muito dinheiro. Doceria. É um nicho que sofre muita sazonalidade, as pessoas querem consumir doce mais no final de semana, Ozempic e Monjaro têm prejudicado um pouco o crescimento desse mercado, então vou colocar em 9º lugar. Salgados. Olha, esse nicho tem crescido muito, CMV muito baixo e é um ótimo complemento para quem, por exemplo, sofre de sazonalidade por temperatura como o açaí. É um baita negócio, vou colocar em 7º porque a margem é ótima. Sushi. 2025 o salmão ficou muito barato, acompanhei várias operações muito lucrativas, acho que é um baita nicho, 2º lugar. Saladas e poke. Sem dúvida nenhuma, o mercado fitness está crescendo muito e é 1º lugar, com porções menores aumentando a lucratividade e muita gente começando a se alimentar melhor. Número 1, com certeza. E se você quer dominar o mercado de delivery com maior lucratividade, segue Rafael Silva aqui no Instagram. Tá, então vamos lá. Bom, esse vídeo tá bombando lá no Instagram, porque muitas pessoas têm curiosidade e os rankings podem ser diferentes para vários tipos de pessoas ou consultores, tá? Então eu quero explicar detalhadamente para vocês aqui por que que eu montei esse ranking, por que que é importante você ir até o final do vídeo para você entender exatamente o que está acontecendo na realidade dentro das operações. Por que que eu trouxe esse ranking? Quando a gente coloca aqui o 10º lugar, eu fiz uma colinha aqui para não ter que ficar segurando o celular o tempo todo. Eu coloquei açaí. Rafael, por que que você falou que o açaí é o 10º lugar? Primeiro que o açaí, ele tem uma barreira de entrada muito baixa e eu vejo operações vendendo açaí muito barato, mas é muito barato mesmo, de forma muito amadora. Existem as grandes redes, mas você pega a The Best Açaí, por exemplo, do Sérgio, dos meninos, conheço os meninos, eles mandam muito super bem nisso, mas eles nicharam em fazer o quê? Self-service, é salão lotado. Eles não são tão fortes no delivery. Então eles criaram uma experiência de salão muito subjetiva, mas se você pegar e olhar a avaliação deles no iFood, na maioria dos lugares que eles têm loja, o iFood não vende tanto. Quando você pega o iFood, você vai ver operações de açaí que às vezes tem muita avaliação, mas está vendendo que você nitidamente vê que o cara está tomando prejuízo. Alguma coisa está errada ali. Ou ele não está pagando imposto, ou ele está de forma extremamente como MEI, vendendo mais de 30 mil por mês e nunca saiu do MEI. Então, existem coisas que dentro do mercado açaí, devido a essa baixa barreira de entrada, é umas anomalias que prejudicam quem quer trabalhar direito a conseguir criar um bom brand. E outro ponto, açaí sofre muito em época de frio. Então hoje, quem tem açaí precisa migrar para outros nichos para conseguir compensar nessa época. Por isso que, na minha opinião, não é que não tem açaí que não dá lucro. Tem açaí que dá lucro, sim. Mas isso tudo dentro desse contexto demonstra para mim que é difícil você ser competitivo e lucrativo ao mesmo tempo. 9º lugar. Docerias e confeitarias. Vou colocar aqui tudo dentro do mesmo ecossistema. Existem casos de grande sucesso. Aqui é um nicho que você tem um CMV muito baixo. Quando a pessoa se torna a cara da empresa e cria um nome forte, com um ótimo serviço, com uma boa experiência, em muitas oportunidades, como uma pequena loja, muito acolhedora, uma coisa bem familiar, essa pessoa consegue vender super bem. Mas é um mercado também que você pega o funil, de segunda a sexta, ele tem uma entrada bem linear, assim. Quando dá sábado e domingo, dá um pico e aumenta a conversão. As pessoas tendem a querer comer mais doces no final de semana. Então, esse é outro nicho que a pessoa precisa, às vezes, trabalhar com lanche junto. E quando eu penso em lucratividade, no conjunto, eu penso num negócio que ele está sempre faturando bem, com ótima margem. Doceria que acerta um bom brand vai arrebentar. Mas também existe muita gente trabalhando de forma amadora, ainda dentro de casa, que está ali faturando 10, 15 mil, que precifica errado e acaba prejudicando. E quando fala das canetas emagrecedoras, a coisa que as pessoas mais deixam de lado para comer, quando estão no processo de emagrecimento, é o doce. E hoje é febre, gente. É febre. Você sai na rua, você vê pessoas, você passa 2, 3 meses sem ver,
Quando você encontra a pessoa, é outro ser humano. Você fala, cara, não tem condição. Você fala, como? Poxa, como que tu emagreceu? Isso é bom, eu fico feliz pela pessoa. Nada contra, tá usando o processo, tá emagrecendo. Eu converso muito com as pessoas, elas falam, cara, quase não sinto fome, não tenho vontade mais de ficar comendo doce, eu tô treinando, que as pessoas estão conciliando uma coisa boa, eu tô me alimentando pouco, mas tô me alimentando melhor. Então acaba que doce sofre muito com isso. 8ª categoria. Pastel. Por que eu coloquei o pastel em 8º? Pastel também tem um CMV baixo, é muito bom, porque dá para ter um custo de mercadoria baixíssimo, porém o mercado não é tão grande. O mercado de pastel não é gigante. Eu conheço poucas pastelarias que vendem bem, e quando vende bem, meu amigo, a margem é maravilhosa. Mas eu não acordo hoje pensando assim, vou comer um pastel. No delivery, principalmente. A Ellen tá discordando aqui atrás das câmeras, falando que acorda sim. Retiro o que eu disse, eu não acordo, mas a Ellen acorda querendo comer um pastel. Então, assim, existem essas pessoas. Eu, particularmente, tenho uma pastelaria aqui em BH que eu amo, que é a Pastel e Cia da Camila, que se eu morasse mais perto, eu ia comer pastel praticamente toda semana. Mas, querendo ou não, é um nicho pequeno. Você pega em São Paulo, não, existem regiões que o pastel é super forte. Nós temos clientes em São Paulo que fazem 20 mil pedidos de pastel. Mas como nesse ranking eu tenho que colocar de forma geral um equilíbrio entre demanda, lucratividade, oportunidade, o pastel ficou em 8º, mas quando acerta no pastel é lindo demais. E aí, seguindo essa mesma lógica, eu coloquei salgados em cima, mas aí salgados tem aquela variedade, que são os salgadinhos mesmo, aqueles de máquina, de quem vende kit festa, de quem vende lanches em conjunto para o café da tarde. Essa galera, quando acerta o negócio, ganha muito dinheiro, porque o CMV de salgado é 15%. Se você consegue trabalhar bem, quem trabalha bem normalmente vai ser no formato de kit festa, por exemplo, que vai ter salgado, vai ter bolo, vai ter doce. Ele se conecta, grandes padarias que fazem esse modelo geram muito volume, tem um bom ticket médio e ganham muita grana. Então o salgado ele é também um nicho que ele tem essa questão das pessoas, não, mas salgado é um pouco pesado e tal, depende da região, perfil de público. Salgado para classe C e D, se você escolher bem a região, você vai arrebentar. Se você pegar uma região onde o pessoal tem um hábito de vida mais saudável, você quase não vai operar bem. Então salgado é um bom nicho, eu acredito nesse nicho, mas eu coloco ele aqui em 7º porque no volume de nível de pessoas que teriam repetição de pedido, ele não é tão recorrente. Por isso tem 7º, mas também é um negócio interessantíssimo. 6º lugar, massas, a categoria italiana. Massas é um ótimo negócio, mas não tem uma recorrência tão absurda quanto a comida brasileira, por exemplo. Mas massas é um bom nicho, tá? Por quê? Porque massas têm um custo mais baixo, o que pode encarecer na massa é os seus ingredientes adicionais, então tem que ter uma boa precificação. Você tem que ter aquelas massas de preço fixo ali, mais acessíveis e competitiva, mas a partir do momento que você vai para uma proteína, você vai para um queijo especial, para um molho especial, você tem que saber cobrar por isso, porque senão você entra no prejuízo. E aí o mercado da massa fica totalmente inviável, porque massa ela tem uma percepção de valor médio, digamos. Não é nem barato e nem caro. A pessoa pede, paga um valor que ela não se sente lesada, assim, paguei caro demais por essa experiência, e pelo volume de comida ela fica extremamente satisfeita. Então você tem que conciliar isso. Por isso que eu coloquei massa em 6º. É um bom nicho, mas precisa de um bom planejamento, uma boa organização de cardápio. Aqui no nosso negócio a gente tem muito cuidado para fazer esse monte o seu, porque ele pode ser o sucesso ou a derrocada do seu negócio. Em 5º, seguindo a mesma lógica, eu coloquei logo em cima de massas a brasileira, que tem uma recorrência já muito grande. Você pode vender várias vezes na semana para a mesma pessoa, só que ela briga muito por preço. E você tem aquele ponto que não é tão impactante quanto a pessoa do açaí, que o açaí é mais fácil de trabalhar 10 vezes do que fazer comida todos os dias. Mas temos sim as operações de comida brasileira que prejudicam o nosso mercado e vendem, por exemplo, estrogonofe a R$19,90 no momento atual, que é impraticável. Um preço padrão de estrogonofe hoje está em R$29,90. Um bom estrogonofe. A pessoa que tem que fazer frete grátis, cupom de desconto, Clube iFood, um monte de benefício na comida brasileira e vai estar vendendo pratos por R$19, R$25, está tomando prejuízo, prejudicando o mercado. Às vezes ela até faz volume. Aí quando você coloca, quanto paga para o motoboy? R$6. Então de R$24, R$6 foi para o motoboy. Quanto que é a embalagem? R$2. Já foi mais R$2 para o motoboy. No final não sobra dinheiro nenhum. Mas se você consegue sair da guerra de preço, vender com valor agregado, tendo um ticket acima de R$55, você começa a estar na margem de lucro, para ter um lucro de 10% a 15% e o seu negócio fica interessante. Então por isso que brasileira está em 5º. Que se você
ficar na guerra de preço, você está ferrado. Agora, se você conseguir trabalhar com um ótimo produto, embalagem, entrega, a tríade do delivery que a gente fala, vendendo com um ticket maior, você vai se dar muito bem. Quarto nicho, hambúrguer. Hambúrguer nunca sai de moda, sempre está abrindo hamburgueria nova. Tem aquela grande mudança de mercado, uma época é Smash, na outra é um hambúrguer de 120 gramas, depois é para 150, 200 gramas, 220, e agora volta um pouco mais. As porções de hambúrguer ficaram um pouco menores. Eu vejo que as hamburguerias que se consolidaram nos últimos 3 anos estão gigantes. A margem está excelente, estão trabalhando com margem de lucro na casa de 15%, 20%, conseguindo vender produtos com ticket médio em média acima de R$ 75. As boas hamburguerias têm ticket médio acima de R$ 75. Se passar de 65 já começa a ficar muito bom. O cara consegue ter uma ótima recorrência, ele consegue vender muitos combos e ele avança. Então hambúrguer sempre foi um bom negócio. Sabendo trabalhar com bom posicionamento, com equipe enxuta, porque cada vez está precisando de menos pessoas na operação e melhores equipamentos, você consegue avançar, tá? E aí vamos para o top 3, terceiro, pizza. Em 2025, o queijo teve poucos aumentos, teve agora, na verdade, aumento no início de janeiro, mas durante todo o ano não teve grandes aumentos. É um mercado que tem cada vez crescido mais também, as pessoas têm cada vez compartilhado mais as refeições. Eu até falei sobre isso num tema que eu escrevi para a Unilever no ano passado. O compartilhar está cada vez maior. O salão tem sido fortalecido dentro dessa jornada. A gente percebe que os salões estão vendendo melhor e o delivery tem crescido, ou seja, o mercado tem entrado num patamar de que as pessoas estão confiando mais na experiência. E a pizza é algo para compartilhar. Então as pessoas hoje pedem para fazer aniversários, tem vários pedidos de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Para fazer uma festa no final de semana, eu não quero cozinhar, eu vou pedir pizza. E com o preço do queijo reduzido, a pizza foi um excelente negócio em 2025 e eu acredito que irá continuar sendo em 2026. O segundo lugar, que surpreendeu muita gente, comida japonesa. O sushi foi altamente lucrativo em 2025, porque o salmão ficou durante um ano com um preço bem estabilizado. Não tivemos problemas com doenças nem com escassez. Foi ter uma grande subida de preço agora no início de janeiro, que ele subiu ali mais de 30%, mas já voltou a reduzir. Então, esse nicho, para quem quer se alimentar saudável, é um baita negócio. E o sushi tem essa questão das pessoas acreditarem que ele é mais leve, que ele é uma refeição mais natural. Então, com essa questão do mercado de saudável crescer, o sushi cresceu junto. E com esse preço do salmão equilibrado, foi muito lucrativo em 2025 e acredito que vai continuar em 2026. E o top 1, primeiro lugar, que puxa um pouco também, mas eu trouxe o poke, que pode estar dentro de comida japonesa, mas vai estar dentro de saudável também, saladas e pokes. Porções menores, não está precisando vender porções tão grandes, pode ser porções menores. As pessoas estão extremamente engajadas, com alta recorrência, pagando caro para ser saudável. E quando eu falo pagar caro, não é que a produção do seu produto é caro, mas para aquele que entrega um ótimo serviço, que ganha confiança desse público, você consegue uma conversão muito grande ao longo do tempo. E saladas e poke foi um grande negócio. O morango do amor, que teve uma febre só de 60 dias, pode se considerar que a salada e o poke foi o morango do amor de todo 2025 e vai continuar sendo daqui adiante, acho que para sempre. Uma alimentação mais limpa, mais saudável, mais regrada, com um bom serviço, uma boa embalagem, é sucesso na certa. As melhores operações que eu vi esse ano, com maior lucratividade, eram orientações que estavam trabalhando com o público fitness, o público mais saudável, que está crescendo muito. Então, saladas e poke foi o top 1. Aqui uma explicação mais detalhada do vídeo, que tem vários questionamentos da galera. Mas você não colocou... Eu tenho uma salgaderia, minha margem é 40%. Bom, se você me provar que é 40% pagando todos os custos, me traz os dados, né? Me diz onde você está, vamos ver se a gente abre 200 lojas, porque é um baita negócio. Agora, vamos avaliar friamente. Você acertou um negócio, ele é escalável. Não é que seu negócio é ruim, eu quis dizer. Ele só não é melhor no conjunto da obra dentro de todos que eu falei. Então fica meus insights para vocês. Essa é a minha visão para 2026. Vamos ver se no final do ano eu repito esses dados ou se a gente muda para 2027, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, que a gente vai ver cada um dos comentários. Eu quero ver se vai ter muita diferença no que eu acredito para vocês. Fechou? Bora nessa e até o próximo vídeo.